o Senhor gera em nosso coração mais fome e mais sede dEle. E é por isso que, quando isso acontece, o nosso desejo, a nossa vontade é demais dEle. E esse desejo e essa vontade vão se tornando insaciáveis, e glória a Deus por isso. E a gente não consegue ficar muito tempo sem adorar a Deus, sem que da nossa boca saiam louvores a Deus, adoração a Deus. E sabe, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela é exposta, não importa o pregador, não importa a eloquência que ele tenha, mas quando a palavra é exposta e o coração não é duro, ele traz transformação, a palavra traz transformação. E que, em nome de Jesus, nós possamos compreender, à luz do Espírito Santo, se o nosso coração está endurecido para essa palavra. E é fácil perceber. Se o nosso coração está endurecido para a palavra, significa, e a gente pode perceber isso facilmente, olhando para a nossa própria vida, é se não há transformação. Mas quando a gente percebe que o nosso desejo é por mais de Deus, o nosso desejo é por mais da sua palavra, então isso quer dizer que a palavra de Deus tem transformado o nosso ser. Gente, em nome de Jesus, entenda isso. A gente vem estudando essas cartas, essa carta de Efésios, e o que ela tem provocado no nosso meio, talvez você possa ter alguma noção, mas eu tenho conversado com algumas pessoas, e visto como o Espírito Santo tem gerado em nosso meio, em nossos corações, mais fome e mais sede de Deus. E isso é glorioso. Portanto, em nome de Jesus, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5. Você ouviu aqui o testemunho da Niege, você ouviu o que tem acontecido aqui. Irmãos, depois de tanto tempo da gente estar aqui nesse endereço, do lado da UEL, graças ao bom Deus, Deus tem trazido universitários até aqui no nosso prédio, para que aqui eles sejam ensinados, discipulados e amados. Você deve ter visto aí alguma coisa nas redes sociais sobre essa questão da universidade, um pastor, e aí não quero entrar nesse mérito, falando sobre o risco de um jovem entrar na universidade. O problema, irmãos, não é a universidade. O problema é o quão raso as pessoas estão sobre o Evangelho, elas não têm firmeza. E a gente viu no capítulo 4, no início do capítulo 4 de Efésios, que elas são como meninos que vão e que vêm, sendo levados por qualquer tipo de vento de doutrina. Mas quando encontra solidez na palavra, não há universidade nesse mundo que desvie um crente firme no Senhor Jesus. E aí esse universitário firme em Cristo, ele é um missionário lá. E é isso que nós estamos formando aqui. Universitários firmes que estão lá na universidade falando do amor de Cristo. Eu poderia fechar a Bíblia aqui e ir embora, porque é isso que o Espírito quer tratar conosco. Efésios capítulo 5, irmãos, nós entramos agora, já na parte final da carta, e nós vamos continuar no assunto que já foi iniciado no final do capítulo 4, sobre esse viver cristão, esse modo de vida que o cristão deve ter. E hoje a gente vai ver sobre 4 coisas importantes que vão nos ajudar a entender como a gente pode ser verdadeiramente imitadores de Deus, nessa forma de viver o cotidiano, viver o dia a dia do crente, para a glória dele mesmo. Então o texto começa com a palavra aqui, portanto, lá no capítulo 5, versículo 1. E esse portanto, porque no último verso do capítulo 4, que diz que Deus nos perdoou. Deus nos trouxe perdão. E é por isso que nós devemos ser imitadores de Deus.
nós não podemos imitá-lo no poder que há nele, que é infinito, nem no conhecimento, que é total, e nem na onipresença de Deus. Mas nós podemos imitá-lo sacrificando o nosso eu e tendo um caráter perdoador. Então leia comigo, por favor, Efésios 5, verso 1 e 2, que diz assim: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, ou andem em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. A primeira coisa que nós precisamos entender que como a gente pode ser verdadeiramente imitadores de Deus, é que nós devemos viver ou andar sempre em amor. Então no capítulo 4, 20 e 21, a gente já viu que todo discípulo de Jesus é instruído, ele é discipulado pelo próprio Cristo, na verdade que é Ele mesmo. Então todo crente em Jesus Cristo, ele é ensinado pelo próprio Cristo a viver, a andar em verdade. E essa verdade é o próprio Jesus. Então a primeira coisa aqui que a gente aprende sobre esse viver, esse andar diário, de sempre, em amor, é que nós precisamos andar em amor como filhos amados que somos. Ele diz ali, sejam imitadores de Deus. E Paulo vai repetir isso algumas vezes nas cartas que ele escreveu. Mas dessa vez aqui, ele chama todos nós para sermos esses imitadores, ou esses discípulos, esses alunos que aprendem de Deus e fazem a mesma coisa que eles aprendem. Mas é interessante que em 1 Coríntios, capítulo 11, ele chama a responsabilidade para ele mesmo. Lembram lá? Ele diz assim, sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Então ele está dizendo, olha, pode me imitar, vem tranquilo, vem na fé, porque eu estou imitando a Cristo. E essa é uma grande responsabilidade. Quantos de nós tem essa condição de caminhar com alguém, discipular alguém? Lembra que no domingo passado a gente conversou sobre isso? Sobre a nossa necessidade, o nosso chamado de discipular e ser discipulado? Quantos de nós poderia dizer para alguém que estamos discipulando, dizendo assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo? É uma grande responsabilidade. Em Filipenses capítulo 3, versículo 17, ele inclui os outros, os irmãos também. Quando ele diz assim, irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Quando alguém que você está discipulando, você diz, olha, seja meu imitador e te garanto, pode observar os meus irmãos que andam comigo. Eles também são. Quantos de nós podemos fazer isso? Dizer, olha, pode me imitar porque eu sou imitador de Cristo. E se você quiser, imite qualquer um dos meus irmãos. Porque eles estão na mesma caminhada. Isso é muito interessante. E ele diz, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Qual o filho amado que admira e ama o pai que não quer imitá-lo? Eu lembro que quando eu era criança, quem é mais antigo de Londrina vai lembrar que o terminal urbano era lá no Bosque. Lembram disso? 4 pessoas lembram. E meu pai era cobrador de ônibus. Meu pai foi cobrador de ônibus, na minha infância é o que eu lembro de profissão dele. Ele se aposentou como cobrador de ônibus. Ficou muito tempo como cobrador da Grande Londrina. E eu admirava tanto a profissão do meu pai, que eu queria ser cobrador de ônibus também. Mas eu me lembro de um dia estar lá no terminal, lá no Bosque, e eu vi aqueles ônibus manobrando ali e tal. Falei assim, eu acho que eu quero ser motorista. E aí eu falei para o meu pai, pai, eu não quero ser mais cobrador não, eu quero ser motorista. Aí meu pai falou assim, legal, mas se você bater o ônibus, você tem que pagar. Eu falei, é melhor ser cobrador. Eu falei, imagina, né, dirigir um negócio desse aí.
E aí meu pai discipulando o filho para ser cobrador. E adivinha onde eu fui trabalhar? Em Grande Londrina. Não como cobrador, mas foi um dos meus primeiros trabalhos. Foi trabalhar na Grande Londrina e eu trabalhei no centro de manutenção dos ônibus lá. Controlando troca de lona de freio, coisas assim. E foi muito legal poder trabalhar na empresa que meu pai trabalhava. Então, qual é o filho que ama o pai que ele não quer imitar o seu pai? Qual é o filho que não admira, que não se espelha no pai? Ele ama e ele admira porque o pai é o seu herói. E é interessante isso. Às vezes eu falo para o Miguel, e aí Miguel, você quer ser pastor? E ele fala, Deus me livre. É porque ele ainda não tem a manha da coisa. Deixa estar. Mas o filho que ama o pai, ele também carrega algumas responsabilidades, como, por exemplo, carregar o bom nome do pai. Então, ele deseja imitar, mas ele também tem essa responsabilidade de carregar o bom nome do pai, a reputação do pai. E eu e você, sendo imitadores de Deus, meus irmãos, temos essa responsabilidade de carregar esse bom nome de filhos e filhas de Deus. E é por isso que Paulo vai tratar agora aqui de uma série de coisas sobre o nosso caráter, sobre o nosso comportamento, sobre o nosso andar diário. Mas outra coisa a gente aprende aqui também sobre essa coisa de andar, viver sempre em amor, que é a gente precisa andar em amor pelo exemplo de Cristo. É Jesus quem é o nosso maior exemplo. Ele diz, e vivam ou andem, eu estou dizendo se vivem, andem, porque tem versões que vai falar sobre andar. E esse viver e andar é mais no sentido da nossa vida, do nosso cotidiano, da forma como a gente age, da forma como a gente vive, da forma como a gente anda por esse mundo. Então, quando você ouvir essa expressão, ou ler essa expressão na Bíblia, e viver em amor ou andar em amor, é disso que Paulo está falando. Então, viver em amor implica num exercício que é bastante difícil para nós, que é bastante difícil na vida cristã, que é amar. Amar é um grande desafio, porque você é chamado para amar, por exemplo, inimigos. Quando Jesus diz, vocês ouviram o que foi dito? Amem o seu irmão. Eu, porém, vos digo, ame também o seu inimigo. Meus irmãos, aí a coisa fica um pouco complicada, mas isso é cristianismo. Isso é vida cristã. Uma vida repleta de amor. Você ama sem olhar a quem. Por que você ama? Porque Cristo desceu da sua glória e foi pregado numa cruz por amor. E se Ele se entregou naquela cruz por amor, nós, como discípulos dele, somos chamados a fazer a mesma coisa. É interessante que na língua grega, que é a língua da qual foi escrito o Novo Testamento, a palavra amor, ela aparece com 4 vertentes. A primeira delas é filéu, que é um amor entre amigos, é um amor que é de considerar o outro com afeição. Tem o amor que é o estergo, que é o amor entre pai e filho. É um amor mais forte, mais intenso. Tem o eros, que é o amor entre homem e mulher. É um anseio pelo outro. É um desejo, é um anelo. Envolve sensualidade, envolve sexualidade. Esse é o eros. E tem o ágape, que é o amor de Deus, porque é um amor incondicional, é um amor que não mede esforços, é um amor que não impõe condições para amar. É um amor que não fica dizendo assim, olha, eu te amo se você for assim ou assado. É um amor que ama gratuitamente, graciosamente. Esse é o amor de Deus. Esse amor vai falar de amar as pessoas como elas são, sem levar em conta ou consideração o que elas fazem ou deixam de fazer. Esse amor não está baseado em sentimentos ou em interesses pessoais.
Cristo amou eu e você com amor ágape. Cristo nos amou mesmo nós sendo caídos, mortos nos nossos delitos e pecados, como a gente viu no capítulo 2 de Efésios. É nesse amor que eu e você somos chamados para viver ou andar. Andar em amor é agradável a Deus. Diz aqui que Ele se entregou por nós. Essa atitude de amor de Cristo por nós é o exemplo verdadeiro do que é amor. Romanos capítulo 5, versos 7 e 8. O 8 a gente conhece de cor, mas o 7 diz uma coisa muito interessante. Diz assim: dificilmente, olha isso, dificilmente alguém morreria por um justo. Embora por uma pessoa boa, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando a gente ainda era pecador, caído, destituído da glória de Deus. E Ele diz: como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Quando Jesus morreu naquela cruz, o céu se encheu de um perfume que foi e é extremamente agradável a Deus. Quando nós nos doamos a Deus e aos nossos irmãos, nós também exalamos esse perfume. Romanos capítulo 2, verso 1 diz assim: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Cada vez que eu e você nos doamos para os nossos irmãos e entregamos a nossa vida a Deus, de modo que os nossos desejos, as nossas vontades estão submissas à vontade de Deus, isso exala um aroma agradável a Deus. Esse é o sacrifício vivo e agradável a Deus. Quando o nosso eu é colocado à disposição de Deus, quando as nossas vontades, os nossos desejos estão submissos a Ele. Antigamente o sacrifício de animais era importante, mas mais importante ainda era a obediência. 1 Samuel 15, 22 vai dizer que é melhor o obedecer do que o sacrificar. Então a obediência nossa exala esse perfume agradável a Deus. Segundo ponto, eu quero que você leia comigo dos versos 3 a 7 agora. E Deus tenha graça e misericórdia de mim, que eu só tenho 20 minutos. Diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionada entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, por isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é a idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que eles fazem. Segunda coisa que a gente precisa observar é que nós devemos viver ou andar sempre em pureza. Agora a gente vai entrar nesse tema que o capítulo 4 já nos introduziu, que é uma bela convocação para mim e para você, para a unidade e pureza da igreja. John Stott, ele diz assim, que esse tema é a integração da experiência cristã, aquilo que somos, da teologia cristã, que é aquilo que cremos, e da ética cristã, como nós nos comportamos. Então, a existência, o pensamento e a ação nunca devem andar separadas. Aquilo que somos dirige a forma como pensamos, e como pensamos determina como agimos.
Então essas coisas precisam dar juntos. A experiência cristã, quem eu e você somos, e isso a gente traz desde berço. A teologia cristã, aquilo que a gente aprende pela palavra de Deus. E da ética cristã, é como a palavra de Deus transforma aquilo que somos e determina como a gente vai se comportar de agora em diante. Então a gente vê aqui no verso 3 que nós vivemos em pureza, e viver em pureza implica na rejeição do pecado. Ele diz que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam nem sequer mencionadas ou se nomeiem, outras versões aí, entre vocês. Então, ele começa sobre a imoralidade sexual, que aqui a gente pode traduzir por fornicação, ou, numas versões mais antigas, impudicícia. Olha que palavra. Alguém tem impudicícia aí na sua versão? Os irmãos da versão mais raiz. O original grego aqui, a palavra é porneia, de onde vem pornográfico, pornô, porneia. Então, quando ele fala sobre imoralidade sexual, a palavra é porneia, que é toda forma de sexo. Vou repetir, é toda forma de sexo fora daquilo que Deus projetou para mim e para você, para a sexualidade, que é o quê? Casamento. Então, tudo que se refere à sexualidade fora do ambiente do casamento é porneia, imoralidade sexual. Então, Deus projetou a sexualidade na sua plenitude para ser vivida dentro do casamento. Fora disso, porneia. Olha que coisa que a gente precisa parar para pensar. Outra coisa que ele fala aqui é sobre impurezas, que é no sentido moral aqui, impurezas, que são procedentes também de desejos sexuais, de luxúria, de depravação, de uma vida devassa. E ele fala também da avareza, que é a cobiça. E é interessante aqui que ele faz um parêntese para falar sobre a avareza ou a cobiça, e ele coloca na mesma prateleira da imoralidade sexual e a da impureza. E a cobiça nada mais é que o desejo ávido por ter mais, não importa o quê. Cobiçar é desejar ter mais. E aí ele termina dizendo, como convém a santos. Os santos não vivem essas coisas. Isso deve ser assim, porque não convém a santos. Essas coisas não devem nem mesmo ser mencionadas. Não se devem nem ser comentadas entre o povo santo. E a gente cansa de ver conversinhas maliciosas por aí. E a gente cansa de ver mensaginhas de WhatsApp em grupinhos que a gente não deveria estar ali. A gente cansa de ver isso quando a gente corre o Instagram, ou seja lá, a rede social que você usa. E a palavra está sendo clara comigo, com você, que essas coisas não devem ser nem mencionadas entre nós. Porque não convém aos santos. A gente também precisa viver em pureza, cuidando com o que dizemos. Ele diz isso ali no verso 4. Então aqui a gente tem um contraste daquilo que a gente não deve fazer e do que a gente precisa fazer, como é conveniente ao povo de Deus. O que não convém, ele diz, não usem linguagem grosseira, e aí pode ser que alguma versão diz torpe ou imundícia, e não digam coisas tolas ou coisas vãs, nem indecentes, que diz aí nas versões gracejos ou chocarrices. O que é linguagem grosseira ou torpe? Aqui tem a ver com as coisas obscenas e imorais também, que estão na boca dos ímpios. O tempo todo eles estão falando coisas obscenas e imorais, que sempre tem alguma palavra de duplo sentido. Já viu isso? As piadinhas que tem as palavras de duplo sentido, que você fica, né? Os palavrões que dizem o tempo todo.
E a coisa mais maluca é que há crentes que também usam de linguagem grosseira. Isso deveria ser um absurdo, porque se Paulo está dizendo aqui que a gente não pode nem mencionar essas coisas, a linguagem do crente precisa ser santa. Ele fala sobre coisas tolas ou coisas vãs, que tem mais a ver com as conversas impensadas, de quem não pensa antes de falar. Conversas que só tem asneira, patetice. Sabe aquelas conversas besta? Que não constrói nada, que não edifica nada. São coisas tolas, vãs. Eu não estou dizendo aqui que a gente, quando está entre amigos, a gente pode falar algumas coisas que levam a gente a rir. Eu gosto disso às vezes, de conversar e falar coisa nada a ver. Mas essas coisas nada a ver, para coisas imorais, para coisas grosseiras, há um abismo muito grande. Então a gente precisa cuidar com o nosso linguajar, com os palavrões que saem da nossa boca, com a linguagem grosseira. E também indecentes, que ele diz aqui, as chocarrices, que são aquelas piadinhas insolentes, maliciosas. Sabe aquelas coisinhas de quinta série? Coisa de menino? Baixarias, coisas assim. Isso não deve estar de forma alguma na nossa forma de falar. Então o que convém? Digam palavras de ação de graças, ele diz. Um coração grato é um coração alegre. A palavra grega aqui para ação de graças é eucaristia, que é justamente o que sai da boca de um coração agradecido por pertencer a Deus. Eu pertenço a Deus, então glória a Deus por isso. Puxa, como isso gera alegria no meu coração. Como gera alegria no nosso coração quando a gente canta aqui juntos e o Espírito Santo nos move a glorificar a Deus, a adorar a Deus, como aconteceu aqui. Nos move a adorar. A Bíblia não diz aqui que a boca fala do que o coração está cheio? Então, se o nosso coração está cheio de gratidão a Deus, de louvor a Deus, é isso que a nossa boca vai falar o tempo todo. O tempo todo. Agora, se o nosso coração está cheio de linguagem grosseira, coisas tolas, indecências, então, é isso que sai da nossa boca. Então, que a nossa linguagem seja sempre cheia daquilo que Deus enche o nosso coração. Nós precisamos viver em pureza, nos mantendo separados das coisas deste mundo. Isso é ser santo. Agora a gente vai ter aqui bons conselhos do versículo 5 ao versículo 7, dos quais a gente precisa ficar sabendo. Diz ali: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta tem herança no reino de Cristo e de Deus. Como a gente viu nos versos anteriores, a imoralidade, a impureza, não é coisa de filhos de Deus. Não é coisa de discípulos do Senhor. Não é coisa de imitadores de Deus, mas é coisa de ímpio. Ele faz um parêntese aqui, então, para falar sobre a avareza e destacar que o avarento é a mesma coisa de ser idólatra. Porque o avarento é aquele que tem um apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. E isso é idolatria. Porque essas coisas acabam tomando o lugar de Deus na nossa vida. Quando o meu coração está nos bens, nas riquezas, no ganhar, no ter. Então isso passa a ter o lugar que Deus deveria ter em nosso coração. E isso é idolatria. Idolatria é colocar qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar de Deus, no trono que Ele merece estar. Ele diz: não se deixe enganar com palavras vazias. Nós não podemos nos deixar enganar por quem tem essas palavras vazias, que são palavras desprovidas de verdade. Qual é a verdade? A verdade é Cristo. Então, sem profundidade, essas palavras que não têm raiz, que é desnutrida espiritualmente,
que alimentam somente o nosso ego. Essas palavras, o apóstolo está dizendo que a gente não deve se deixar enganar por elas. Porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. A ira de Deus é sua firme e constante oposição ao mal. O que é relacionado ao mal e o pecado tem a ira de Deus apontada como uma lança para isso. Deus é eternamente contrário a tudo que vai contra o seu plano, contra a sua natureza. E a sua natureza é santa. É separada de tudo que é pecaminoso, tudo que é mundano. Essa comunidade de Deus que nós estamos vendo sendo formada ao longo desses textos de Efésios, quando Paulo vem tratando todas essas coisas com eles, deve refletir o caráter de Deus, que é esse caráter santo. Deve refletir o caráter do reino de Deus. E a sua ira dá testemunho contra o mal. Ele diz aqui, portanto, não participem daquilo que eles fazem. O Salmo 1, versículo 1, diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Terceiro ponto, leia comigo, por favor, do verso 8 a 14. Diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Um parênteses assim. Se o teu pastor chega para você, meu irmão, minha irmã, no passado você era treva, você vai ficar chateado, né? Imagina que o coração desses irmãos que estão nessas cartas está sendo tão transformado pela palavra de Deus, que isso daqui só cai como uma confirmação. Graças a Deus que éramos, não somos mais. Diz assim: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso, até de mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que manifesta a luz, porque tudo o que se manifesta é luz. Por isso é o que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Nessa parte aqui, Paulo continua trazendo alguns contrastes sobre a velha maneira de viver que a gente cantou aqui e vimos no domingo passado. E de como nós devemos nos comportar de acordo com essa nova natureza em Cristo Jesus. Primeiro, que nós somos transformados de trevas em luz. E glória a Deus por isso. Ele diz: no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Que mudança radical, né? Antes a gente estava na escuridão, nos nossos delitos, nos nossos pecados, como a gente vê lá no capítulo 2, e agora nós estamos na luz. Pedro também fala isso lá em 1 Pedro 2,9, um versículo que eu gosto muito, cito aqui em quase toda a mensagem, que fala que ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Isso é maravilhoso. Saber que nós estávamos em trevas e agora nós somos transportados por Deus para a maravilhosa luz dele, onde não há nada mais oculto, não há nada mais escondido. Isso é especial demais. E o que nós devemos fazer agora? Ele diz: vivam como filhos da luz. Nossa vida precisa ser clara, precisa ser transparente. Não pode haver nada oculto em nós. Não pode ter nada escondido em nós. A nossa vida precisa evidenciar essa mudança radical de trevas para luz. A nossa vida precisa brilhar. Não é à toa que Jesus diz que nós somos o quê? Luz. Ele diz: você não pode edificar uma cidade no alto do monte e esconder essa cidade.
ela precisa brilhar. Então eu e você, onde estivermos, não podemos nos esconder. Porque se Cristo está em nós, essa nova vida é o que vivemos, então a gente brilha. Como um farol. E sendo um farol, os perdidos encontram Deus através de mim e de você. E a gente é transformado em luz, produzindo frutos. Diz aqui que o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui a bondade significa toda a excelência moral que eu e você devemos refletir. Ou seja, a gente precisa buscar sempre fazer o bem. Porque ser bom é uma característica que descreve o nosso Deus e a gente deve imitá-lo. Justiça é a integridade no relacionamento com Deus e com os nossos irmãos. Eu e você somos chamados para sermos justos no nosso proceder. Porque ser justo é também imitar a Deus em seus atributos. E verdade é a fidelidade, é a honestidade, é a equidade. E também é um atributo de Deus, que eu e você precisamos imitar. Ele diz, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Andar dessa maneira, evidenciando o fruto da luz com bondade, com justiça e com verdade, é andar de modo agradável a Deus. Deus se agrada de quem anda dessa maneira. Porque a luz, meus irmãos, expõe aquilo que está nas trevas. A gente vê isso ali nos versos 12 a 14, quando ele diz assim, e não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las. O cristão fiel, ele não é só chamado a se abster do mal, mas ele também é chamado a reprovar o que é mal, a condenar o que é mal. O cristão fiel, ele precisa reprovar as obras das trevas, mostrando como elas são infrutíferas, como elas são vergonhosas, como elas não valem a mínima pena. Então, quando a luz do cristão brilha, ela expõe aquilo que é mentira, aquilo que é falso e aquilo que vem das trevas. Então, quando a luz do cristão brilha através da vida de Cristo em nós, então aquilo que é ruim vai ficar exposto e vai ser reprovado. Então a gente pode ver um monte de coisa ruim nesse mundo. Mas se a luz de Cristo não brilhar, não adianta nada a gente apontar o dedo e condenar. Se a luz de Cristo não brilhar, porque é a luz dele que evidencia o que é treva. Porque todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Então não há trevas que resistam à luz. Não há trevas que resistam à luz. Porque tudo que se manifesta é luz. Tudo que está evidente é luz. O que está oculto é trevas. E aí ele diz, desperta você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Essas palavras, segundo a tradição, são provavelmente parte de um hino que era cantado pelos crentes na época de Paulo aqui, no momento do batismo. E é interessante porque nesse momento do batismo era quando pessoas adultas, pessoas que tinham consciência da sua vida pregressa, podiam, através do símbolo do batismo, serem enterradas ou dormirem no Senhor para os seus pecados, para a sua vida pregressa, e serem levantados, ressuscitados, acordados para uma nova vida em Cristo. E é muito legal quando Paulo ele coloca isso aqui, desperta você que está dormindo, e Cristo te iluminará. Desperta você que ainda está preso na sua vida pregressa. Desperta você que ainda dorme ou está morto nos seus delitos e pecados. Porque Cristo te iluminará quando você for
ressuscitado com Ele. Aleluia. Glória a Deus por isso. E é isso que significa o batismo, meus irmãos. O batismo é esse símbolo, esse anúncio de fé público que uma pessoa consciente da sua vida, consciente dos seus pecados, declara: eu morri para esse mundo e agora eu vivo para Cristo. Isso é batismo. Por isso que você está aí talvez pensando no batismo. Não sei, será que talvez eu batizo? Irmão, toma essa decisão agora, hoje. Hoje, é hoje. De anunciar a sua fé. De anunciar que você, a sua velha vida, o seu velho homem morreu e está sendo enterrado. E agora você nasce para uma nova vida em Cristo, sendo iluminado por Ele. Glória a Deus por isso. Isaías 9:2 diz assim: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Isaías 26:19: os teus mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão, despertem e cantem de alegria. Isaías 61: levante-se, resplandeça, porque já vem a sua luz e a glória do Senhor está raiando sobre você. Muito provavelmente Paulo estava se inspirando nesses versículos aqui de Isaías, para dizer: desperta você que dorme, e Cristo te iluminará. Aquele que estava morto nos seus delitos e pecados, ao receber o chamado de Deus, é despertado. Ele sai do meio dos mortos e é iluminado pelo Senhor, que é a luz da vida. As trevas, o dormir e a morte foram derrotados por Cristo Jesus. Por último, irmãos, leia comigo, por favor, versos 15 e 20. Papai, me ajuda. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por último, nós devemos sempre buscar ser cheios do Espírito Santo. Agora a gente vê aqui que ainda estamos tratando de como andar de forma digna do chamado de Deus para nós. Da forma como Deus nos chamou e de forma prática viver o nosso cotidiano de uma vida cristã. Primeiro, a gente precisa viver com sabedoria. Ele diz aqui: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem ou andam. Todo cuidado é pouco, meus irmãos. Nós devemos andar como quem anda com uma xícara de café quente. Já viu isso? Você bota café e às vezes enche até a borda da xícara, e aí você sai andando como com aquela xícara, né? Um passinho depois do outro, porque se você titubear, vai derramar. E é assim que nós devemos andar, cheios do Espírito Santo, com cuidado, com cautela, com prudência. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem ou andam, com todo o cuidado para não derramar. Em nossa jornada, nós lutamos contra um mundo de pecado, contra a nossa antiga natureza que, volta e meia, está aí querendo dar o ar da graça, ou melhor, dar o ar da desgraça. E a gente luta contra o diabo. Ele diz: vivam não como tolos, mas como sábios. Viver como tolos, ou andar como insensatos, é viver de forma inconsequente, de uma forma desajuizada, sem limites, seguindo os próprios impulsos. A sensatez aqui no caminhar nos leva a escolher o caminho que é estreito. Lembra quando Jesus disse que há dois caminhos? Um estreito, que leva para a salvação, e um caminho show de bola, largo,
pavimentado, mas leva à perdição. A sensatez faz a gente escolher bem, faz a gente entender qual é o melhor caminho. Ele diz aqui, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Também nós devemos ser sábios no uso do nosso tempo. Quem esteve aqui na aula sobre finanças, fé e finanças, nós tivemos uma aula aqui sobre mordomia. E foi falado que a mordomia necessariamente não é só sobre grana, não é só sobre dinheiro. Mas a mordomia também tem a ver com o tempo. De que forma nós usamos o nosso tempo. Deus nos deu 24 horas todos os dias. Que jeito que a gente usa? Sendo que boa parte dessas 24 horas nós usamos para o descanso. E o resto é para que a gente seja produtivo. Engraçado que o tempo de descanso também determina o quanto nós vamos ser produtivos. Então, de que forma a gente usa o nosso tempo? De que forma a gente tem sido bons mordomos do tempo que Deus nos dá? Hoje de manhã, quando a gente acordou, Deus nos deu um cheque em branco de algumas horas do dia para a gente usar. Como que a gente vai usar esse tempo? O Salmo 90, 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Todos os dias surgem novas oportunidades, meus irmãos, de aproveitar bem o tempo de testemunhar o amor de Deus, para agirmos de modo bondoso. E é dessa maneira que nós devemos viver. Por esta razão, não sejam insensatos, diz ele. A insensatez, com certeza, nos faz desconsiderar os princípios da palavra de Deus. Nos faz abandonar, deixar de lado as verdades que nós encontramos na palavra de Deus. E nos faz menosprezar a vontade de Deus, então. Então, o estilo de vida insensato prova que não há nessa pessoa transformação. Essa transformação gerada pelo Espírito Santo. Mas ele diz, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Andar compreendendo e entendendo qual é a vontade do Senhor é andar em graça. Andar de forma que agrade a Deus. E certamente a vontade do Senhor é que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Como ele diz aqui. Não se embriaguem com vinho, porque isso é devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. A ordem clara aqui, em primeiro lugar, fala sobre a embriaguez. A Bíblia não está condenando aqui o uso do álcool, o consumo do álcool. Não está dizendo isso. Mas ela está condenando aqui o exagero, o uso excessivo, porque o uso excessivo causa embriaguez. E essa embriaguez vai causar devassidão. Ou seja, a pessoa que vive escravo do uso excessivo do álcool, ela vive uma vida dissoluta, uma vida que vai se deteriorando com o tempo. Não só a moral, mas também o físico. É uma vida descontrolada, é uma vida pródiga, uma vida esbanjadora, que esbanja tudo. A pessoa viciada no álcool, ela esbanja dinheiro, ela esbanja tempo, ela esbanja a saúde, ela esbanja a qualidade de vida com a família, ela esbanja tudo que ela tem. Ou seja, ela joga fora, ela gasta mais do que ela pode. E, em segundo lugar, ele nos encoraja a sermos cheios do Espírito Santo. Se a embriaguez deixa a pessoa sem controle de si mesma, a pessoa que se deixa ser controlada pelo Espírito Santo, ela também não tem o controle de si mesma, mas quem tem é o Espírito. Que bom. Graças a Deus por isso. Porque Ele sabe guiar a minha e a sua vida melhor que eu e você. E por último, nós precisamos viver uma vida de adoração e ação de graças. Ele diz, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Porque para a gente ser cheio do Espírito Santo é necessário a gente viver nesse ambiente de adoração. É necessário a gente falar uns com os outros sobre a palavra de Deus. É necessário que a gente, entre nós, cantemos cânticos espirituais. Tudo isso agrada o coração de Deus e nos enche do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Fale com os seus irmãos sobre a palavra de Deus e cante com eles. É por isso que alguém sobe aqui todo domingo de manhã
toca e canta. Não é para se apresentar ou para mostrar para nós que ele sabe cantar, mas é para que a gente cante junto. E cantando junto, o que acontece? Somos cheios do Espírito Santo. Olha que coisa maravilhosa. E funciona. Funciona. E por fim ele diz, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Um coração cheio do Espírito Santo é um coração agradecido por tudo que Deus tem nos dado, por tudo que Deus tem feito e por tudo que Ele ainda fará. Então, meus irmãos, nós somos imitadores de Deus e isso é um chamado alto e sublime. Nós devemos viver ou andar em amor, como filhos amados que somos. Nós devemos viver sempre em pureza. Nós devemos ser sempre luz no Senhor. E por fim, nós devemos sempre buscar sermos cheios do Espírito Santo. Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E que em nome de Jesus, Deus, a Sua palavra cause transformação na nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.